E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Guto Tomás trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Antes de eu começar o último vídeo da nossa série de Candy Crush, onde a gente vai fazer a limpeza do grid, porque a gente está instanciando uma grade que tem matches no momento que a gente pressiona o botão play. A gente vai limpar isso, vai fazer com que não existam matches. E também a gente vai fazer a atualização do grid depois da gente destruir algum match, que foi o que a gente fez na aula passada. Mas antes de eu ir pro vídeo, eu queria só falar rapidinho de um curso que eu desenvolvi para esse site chamado Udemy. É um curso em inglês, é um pouco diferente do que eu costumo fazer, mas são 10 horas de conteúdo, tem bastante coisa em C Sharp para quem tem dificuldade, então é desde o começo, desde o mais simples, tem aulas de interface também e da API da Unity, mas o importante do curso, o mais fundamental é o que eu tenho na parte de C Sharp. Então tem mais de 20 vídeos só de C Sharp com exemplos também. Então, para quem quiser, tem um cupom de 90% de desconto na descrição do vídeo. É só clicar que vocês já vão ir para a página com o cupom aplicado. E no momento que vocês entrarem no curso, é isso que vocês vão ver. Vocês podem clicar em qualquer vídeo para assistir qualquer vídeo, independente de vocês terem assistido ou não os anteriores. Vocês podem também postar discussões com relação a um vídeo específico que vocês não entenderam. Então vocês podem ver que tem discussões aqui. O site está todo em português. Claro que o curso, o nome dos vídeos, os vídeos eles estão em inglês, mas para quem tem um domínio intermediário vai conseguir entender muito, muito claramente. Mas o site é todo em português. E vocês só precisam fazer o cadastro e, se tiverem interesse, aplicar esse cupom para ganhar um desconto bem, bem legal nesse curso que tem aproximadamente 11 horas de conteúdo e a nota média dele é 4.7 de 5, então é uma análise bem, bem legal. E também se vocês quiserem ter contato com estudantes de Unity de fora do Brasil, porque nessas discussões todo mundo pode participar, então se você for um aluno do curso, você pode se comunicar com os estudantes que estão postando as discussões aqui. Então fica aí a dica desse curso para vocês, é um preço bem mais acessível que o curso da 3D1 que eu lancei, que está em torno de uns R$ 300, que é bem salgado, e ele também está um pouco desatualizado em termos de interface da Unity. Claro que a programação é a mesma, né? Segue a mesma linha, mas a interface, ele tem um foco bem grande em interface, ele cobre toda a interface da Unity e ele está um pouco desatualizado. Então esse tem pinceladas rápidas na interface, ensinando a fazer as principais coisas, mas o foco mesmo é em C Sharp e também aplicação matemática. Tem vídeos de vetores aqui, para quem gostou dos meus vídeos de matemática aplicada, desenvolvimento de jogos, vai gostar bastante do que eu tenho aqui também. E, bom, então é isso. É só um adendo que eu queria fazer antes de começar o vídeo mesmo. Então fica a dica desse curso. Se quiser ele com 90% de desconto, é só clicar no link na descrição que vocês vão para a página com desconto aplicado diretamente. Bom, para nossa aula então, vamos ver o que a gente tem até agora. Vocês podem ver que eu tenho um grid aqui que está gerando matches. Então essas três balinhas na vertical são match. Claro que se você nunca jogou Candy Crush não vai entender a mecânica, mas eu espero que vocês tenham jogado, porque é um fenômeno, praticamente todo mundo joga. Tem aqueles convites chatos no Facebook pedindo vida e não sei o que. Então é isso aí. Isso aqui é um match, e a primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo é se livrar desse match. Quando a gente começa o jogo não existem matches. Então eu peguei um print aqui, onde vocês podem perceber que tem alguns matches. Eu vou só sinalizar isso para vocês. Tem um match aqui, um aqui. Então, 3 ou mais itens na vertical ou na horizontal geram match. Então, eu acredito que nós temos 3 matches. O que eu vou fazer é... Esse nosso grid aqui nada mais é do que um vetor bidimensional. Então, ele
é um vetor bidimensional, tem dimensões x e y. Digamos que eu comece a partir desse ponto, eu vou escanear esse meu vetor. A gente sabe que nós temos uma função que traz as informações partindo de um ponto do nosso grid. E partindo desse ponto ele vai ver se tem um match cujo esse elemento é parte, certo? Então, nesse ponto a gente tem algum match? Não tem. Então vamos ver para o próximo. Nesse aqui também não, nesse não, nesse não. Eu vou movendo, eu vou escaneando com dois loops o meu grid de uma maneira bem simples. Eu vou verificando se eu tenho matches aqui. Aqui eu não tenho, não tenho, não tenho. Então é a maneira normal de escanear um vetor bidimensional. Eu vou escaneando. E quando eu chegar aqui, vocês vão ver que eu tenho. Eu vou até mudar a cor porque está difícil de ver. Eu tenho um match aqui, porque quando eu for escanear na horizontal, eu vou começar por esse elemento, eu vou para esse. É do mesmo tipo, então eu vou continuar. É do mesmo tipo, então aqui eu já tenho um match. Então, esse elemento ele precisa ser substituído. Na verdade, qualquer um desses pode ser substituído para a gente tentar substituir o match, certo? Mas a gente vai partir de um princípio básico, que é pegar o elemento que a gente está verificando agora, substituir ele. Então, ele pode, por exemplo, virar uma balinha. A gente vai gerar um item aleatório. Então, ele pode virar uma balinha. Claro que vai ter esse match aqui ainda. Então, enquanto o elemento que a gente estiver analisando agora gerar um match, a gente vai destruir esse elemento e gerar um novo item aleatório para colocar nesse lugar. Então, o único item, o único elemento que não geraria um match aqui, eu acho, essa balinha aqui que eu não sei o que é. Essa balinha laranja. Porque vocês podem ver que se eu colocasse uma balinha amarela aqui, teria um match. Se eu colocasse uma verde, teria um match. Se eu colocasse uma vermelha, teria um match também. Então, a Unity vai gerar elementos aleatórios para nós, a gente vai dizer para a Unity fazer isso, e ela vai ficar gerando elementos aleatórios até que não tenha um match partindo desse elemento. Então, o nosso loop ele continua. Então, eu preciso dizer para o loop voltar, porque toda vez que eu iterar, que eu verificar se tem um match aqui, a tendência do loop é ir e verificar esse elemento aqui. Só que eu preciso pegar o x do meu loop e decrementar ele em 1 para que ele fique voltando para esse elemento enquanto eu detecte o match e precise gerar um novo elemento. Então essa vai ser a lógica que a gente vai aplicar aqui, é uma coisa bem simples, mas que funciona, pode ser um pouco custoso porque a gente não pode prever quantas vezes a gente vai precisar analisar cada elemento. Eu acredito que não seja muito custoso, porque o número de vezes que a gente pode gerar elementos é bem limitado. Então, é a maneira mais fácil de explicar também que eu encontrei de gerar essa limpeza do grid, e é esse método que a gente vai usar. Então, começa a partir do elemento e vai indo para os próximos enquanto a gente não encontrar o match. Chegou no match, eu vou remover esse item, vou gerar um item no mesmo lugar, e vou voltar para essa mesma posição e eu vou verificar se esse item continua sendo um match, continua gerando um match, independente da direção. Eu vou remover, vou voltar para o mesmo índice que eu estava, que é esse aqui, e vou continuar gerando esse mesmo item. Então eu vou voltar para a Unity aqui. Eu vou abrir o nosso script chamado GameGrid, que é onde a gente programa esse tipo de coisa. Então, para programar isso, eu vou escrever uma função aqui, pode ser em qualquer lugar, ela vai ser só uma rotina que vai executar uma ação, então ela não precisa retornar nenhum valor. Eu vou chamar de clearGrid, limpeza do grid, e eu vou basicamente rodar a mesma coisa que eu fiz aqui para gerar o meu grid, eu vou fazer para limpar o grid. Eu vou ter um loop igual, que começa em x sendo 0, vai até o tamanho total do grid em x. E para y a mesma coisa. Começa no y0, vai até o tamanho do grid em y. E eu vou verificar, eu vou gerar uma informação de match para o item atual que eu estou verificando no meu loop. Então, eu vou chamar de match info, qualquer coisa assim. Lembrando de colocar um nome que não seja igual ao nome da classe. O nome da classe, o tipo está aqui. Esse aqui é o nome da minha variável local.
Então aqui eu vou chamar minha função que retorna o match_info, que é a função getMatchInformation. Então getMatchInformation. Preciso passar os parâmetros aqui. Para que item que eu quero gerar a informação de match? É para o índice atual da minha verificação. Então itens de índice x, y. Então eu vou verificar se a minha informação de match for um match verdade, certo? Se isso aqui for um match válido, quer dizer que eu preciso destruir o elemento que está nesse índice aqui. Então eu vou destruir itens de índice x, y.GameObject. Eu vou destruir o GameObject. Na verdade não é assim que a gente acessa, né? É com vírgula. Faz um tempinho que eu não mexo nesse projeto, nem lembro mais. Então eu vou destruir o GameObject que está atrelado a esse elemento que está na posição XY do meu grid. Claro que eu preciso gerar um outro elemento aqui, então eu vou usar a minha função instantiateCandy, que já gera uma balinha aleatória. Vocês podem ver que a gente tem esse método aqui que vai randomizar entre as balas possíveis que eu tenho e vai instanciar ela no lugar que eu disser na posição XY. Então eu vou usar esse método, instantiateCandy, e eu vou passar XY como sendo a posição onde eu quero instanciar. Outra coisa que eu preciso fazer, vejam que o meu loop mais interno é o Y. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que eu vou começar em x0 e eu vou, como o loop interno incrementa em y, todo loop interno precisa ser terminado para eu voltar a incrementar em x. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, e assim por diante, para depois eu voltar a avançar uma em x e continuar fazendo a mesma coisa. Então eu preciso decrementar o y em 1 e não o x, porque se a cada iteração eu avanço 1 em y, eu preciso voltar para o elemento anterior e eu faço isso decrementando o y em 1, já que o loop mais interno, como vocês podem ver aqui, incrementa o y em 1. Então quando eu verificar um match válido, quer dizer que eu vou precisar decrementar essa variável y em 1 para eu verificar esse elemento de novo e ver se a bala que eu gerei aqui não gera um match de novo, certo? Então eu vou decrementar o y em 1 e a gente pode chamar essa função depois de ter gerado o grid, que acontece nessa função fillGrid. Eu vou chamar minha função clearGrid. Então eu preenchi o grid. Aqui eu vou dar um clearGrid para remover os possíveis matches iniciais. Isso foi a Siri entendendo que eu falei o nome dela em algum ponto da explicação aqui. Eu espero que não tenha atrapalhado. Valeu, hein? Voltando para Unity, então. Eu vou dar play aqui e nós não podemos ter nenhum match. Se a gente tiver algum match, tem um erro no nosso código. E tem um erro no nosso código. Vocês podem ver aqui que a função instantiateCandy ela vai retornar a balinha que ela gerou. Então eu preciso anexar o valor retornado nos meus índices XY para eu poder ter um item válido nesse índice, porque senão eu vou verificar ele de novo, ele vai ser nulo, então eu vou acabar ficando num loop infinito, certo? Então eu vou voltar aqui para a Unity, eu vou abrir ela de novo porque ela crashou. Dando play aqui. Eu acho que nós não temos nenhum match. Vocês podem ver que eu vou tentar procurar algum match aqui. Não parece ter nenhum. Então, bom, vou testar de novo só por via das dúvidas. Parece que a gente não tem nenhum match inicialmente, então a primeira parte do vídeo está pronta. Agora que vocês podem perceber que quando eu fizer algum match aqui, o match funciona, ele destrói certinho e tal, só que não instancia os novos itens. E vocês podem perceber que, deixa eu mostrar aqui, antes de um match, eu vou fazer um match
aqui. Essa bala, nesse momento, ela tem um índice X. Só que quando eu fizer o match, a bala vai ser deslocada para baixo, o índice dela vai alterar. E como a busca de matches ela ocorre dependendo desse índice, eu vou precisar atualizar o índice dos elementos que foram afetados por um match. No caso de um match horizontal, no caso do match vertical, todos os elementos que estavam abaixo do match são afetados de alguma forma. No caso de um match horizontal, tem todo um bloco, tudo que está acima precisa ser deslocado em -1, então tem essa alteração que a gente precisa fazer. Vocês podem perceber que no momento que a gente não faz essa alteração, os matches começam a bugar, então ele acaba não reconhecendo matches que na verdade existem, devido a essa falta de alteração dos índices. Então esse é o próximo passo da nossa aula que a gente vai fazer agora. Bom, então agora para a parte dos índices que a gente precisa atualizar. Eu vou marcar os dois matches que eu tenho aqui, horizontal e vertical, porque são as duas variações que a gente pode ter por enquanto. Então aqui. Então vocês podem ver que aqui eu tenho matches horizontais e verticais no meio do meu grid. E vocês podem ver que tem toda uma coluna de elementos em cima desses matches. Cada um desses elementos tem um índice. E vocês podem ver que quando esse match for removido, porque ele foi feito, então ele vai ser removido, toda essa coluna que está em cima do match vai ser deslocada por 3 unidades. E eu vou, claro, instanciar 3 elementos aqui em cima, porque eu vou ter 3 elementos sendo removidos aqui embaixo. Mas o ponto é, esses 3 elementos, esses 5 elementos aqui em cima, eles vão ser deslocados por 3 unidades em Y. Então, o Y de cada um desses elementos, que eu vou chamar de YN, o YN precisa ser decrementado por 3. Porque eu estou removendo 3 elementos embaixo deles, ou 4, caso fosse um match com 4 elementos. E nesse caso é ainda pior. Na verdade, na teoria é quase a mesma coisa, na prática, na verdade, é quase a mesma coisa, mas tem um detalhe aqui que na verdade é que a gente roda um loop em X e Y, porque eu tenho um bloco sendo tendo o Y reduzido em 1. Aqui eu só tenho uma coluna, então é só um loop normal em Y, aqui é um loop em X e Y, porque eu tenho um bloco tendo o Y decrementado em 1. Então todo esse bloco ele vai mover uma unidade em Y, isso sempre vai acontecer isso, porque é um match horizontal, então é um elemento em cada coluna que vai ser removido, então o Y vai diminuir em 1. Nesse caso, o Y, vou chamar de M, vai ser reduzido em 1. Em X a gente não altera nada. Claro que a gente vai instanciar 3 elementos aqui em cima para recompor os elementos que a gente perdeu por causa desse match. Mas o principal fato é que a gente precisa atualizar o Y desses elementos tanto no nosso vetor bidimensional como internamente no script grid item de cada um desses elementos. Então cada um desses elementos tem o script grid item, esse script tem valores para xy que precisa ser atualizado, e o nosso vetor bidimensional, que é o underline items, ele tem as posições xy, essas posições também precisam ser atualizadas. Digamos então que essa aqui era a posição itens de índice x1, y1, que tem essa balinha vermelha, agora vai continuar sendo uma balinha vermelha, mas vai ser a que estava logo em cima, porque essa balinha aqui vai ser destruída.
já que o match foi feito aqui. Então, esse índice ele vai ter que ser substituído pelo valor que estava no índice logo acima, que eu vou chamar de índice x2, y2. Então vai ter que ter esse swap também, onde eu vou pegar cada elemento que está logo acima e vou baixar ele em 1 nesse meu vetor bidimensional e também no script de cada um desses elementos. E aqui é a mesma coisa, só que nesse caso eu vou precisar substituir em 3 unidades, porque a diferença entre esse e esse é de 3 unidades. Então é um pensamento simples, só que aplicar isso em código demorou um pouquinho. Então vocês vão ver o resultado disso agora, porque a gente vai programar essa parte. Eu vou voltar aqui então para o meu script e eu vou criar uma função, na verdade é um enumerador, um enumerator, porque vai ser uma função que vai poder ser chamada várias vezes e ela chama corrotinas. Então eu vou precisar fazer disso aqui uma corrotina que vai se chamar update grid after match. Então é um nome bem condizente, porque ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai atualizar depois de um match, o grid vai ser atualizado nessa corrotina. Podia ser uma função, mas é uma corrotina porque a partir dessa atualização, novos matches podem surgir, porque o grid vai ser deslocado, então a gente pode ter novos matches depois de atualizar o grid. Por isso que eu preciso chamar uma corrotina que vai verificar se tem novos matches, e se tem novos matches eu vou precisar chamar a função de destruir aqueles itens, que é uma corrotina. Então por isso que eu preciso fazer disso uma corrotina, não porque a função que atualiza é uma corrotina, mas porque eu posso acabar chamando corrotinas dentro dessa função. Então, para que eu espere a atualização do grid antes de poder jogar de novo, eu preciso que isso aqui seja uma corrotina também. O parâmetro aqui que eu preciso é o meu match, porque eu preciso das informações do tamanho do match, se ele é vertical, se ele é horizontal. Primeiro eu vou verificar um match horizontal. E para verificar um match horizontal, eu vejo se o começo do match em Y foi igual ao fim do match em Y. Porque o match em Y, se essas diferenças elas forem iguais, quer dizer que não tem diferença de altura. E um match horizontal não tem diferença de altura. É 1, na verdade, a diferença. Mas o match vertical que tem essa diferença de altura. Então, quando essas diferenças forem iguais, quer dizer que eu tenho um match horizontal. Lógico, então, que se as alturas em x, ending x e starting x forem iguais, quer dizer que isso aqui é um match vertical. Aqui é um horizontal, aqui embaixo é um vertical. Porque para cada uma desses tipos de match eu tenho que executar coisas diferentes. Vocês podem ver que num eu só tenho atualização vertical, só na coluna, e na outra eu tenho na linha e na coluna, nas linhas e colunas. Então eu preciso de loops diferentes para executar esse swap. Então para o meu match horizontal eu vou ter um primeiro loop que vai começar no começo desse match em x, ele vai ir até o fim em x, incluindo o índice do fim em x, e a cada iteração eu incremento em 1. E para o meu loop mais interno, começa em match.match starting y, o ponto onde inicia em y, vai até o tamanho do grid menos 1, porque ele vai até lá em cima, ele tem que reduzir todos que estão acima dele, e a cada iteração eu incremento y em 1 também. Esse sinal de igual aqui não tem. Ele não tem porque eu vou precisar pegar o elemento que está logo acima de índice xy, então eu vou subir em y até um elemento antes do último, porque o último eu vou pegar agora. GameGrid, eu vou pegar o upper index, que vai ser
itens de índice x e y mais 1, por isso que eu não coloquei o igual aqui, porque senão eu teria um índice fora de alcance. E eu vou pegar o meu item atual, que é o itens de índice x, y. Agora eu vou fazer um swap bem simples, onde itens de índice x, y vai receber o upper index e itens de índice x, y mais 1 vai receber o atual. E para terminar eu preciso atualizar a posição interna do meu índice xy decrementando y em 1. Então eu preciso chamar o método onItemPositionChanged. Eu vou chamar o índice dele em x, só que em y vai ser o índice dele em y, ponto y, menos 1. Aqui vocês podem perceber que depois de executar toda essa parte interna em y, eu posso instanciar uma nova bala no fim do meu loop em x, porque o loop em x vai executar o número de itens do match. Se eu tiver 4 itens do match, eu vou executar esse loop de cima 4 vezes. Então, no fim dele, depois que eu acabei de atualizar isso aqui, para não perder referência a nenhuma balinha, eu posso instanciar a bala depois de fazer as atualizações em y para um específico x. Então eu vou chamar o método instantiateCandy e eu vou colocar uma bala em x, porque eu começo a partir do ponto inicial em x, mas eu vou incrementando esse x, então não é estático. E o y é ySize menos 1. Porque como todos esses itens eles estão decrementando em y em 1, a posição mais superior, que é o ySize menos 1, vai ficar com valor nulo. Então eu vou colocar a bala justamente nessa posição onde ela é nula, que é onde está sobrando um espaço. Claro que eu preciso colocar essa balinha que eu instanciei no índice x, ySize menos 1. Bom, o nosso match horizontal está pronto, está funcional, ele está atualizando o grid que está logo acima dele em função desse método que a gente desenvolveu aqui. Agora falta em x, que é o match vertical. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a altura desse match. E a altura do match é muito simples. Eu vou definir aqui como match height. Isso aqui vai ser match.matchEndingY menos match.matchStartingY. É o y onde o match começa, é o y onde o match termina menos onde começa. Só que pensem no seguinte caso, isso aqui usa índices. Então se o match começar no índice 13 e terminar no índice 5, ele tem um tamanho de 3. Só que 5 menos 3 vai dar 2. Então eu preciso somar 1 a essa variável para ela funcionar do jeito certo. Para ela ser funcional, na verdade. Caso contrário, a subtração está correta, só que o valor do tamanho do match não está certo. O match tem tamanho 3, mas aqui daria 2 essa subtração. Agora então eu vou rodar um loop que vai atualizar todos os elementos que estão acima do match. O match vai começar em match.matchStartingY mais a altura do match. E ele vai ir até o último elemento. Mas agora igual, porque eu vou estar pegando um elemento abaixo e não um acima. Então eu posso ir até o último elemento. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar, em vez de pegar o upper index que eu peguei aqui, eu vou pegar o lower index, que é o índice que está logo abaixo do elemento atual. Itens de índice x, y menos 1. E o meu atual vai ser itens... Agora não tem x. Na verdade, o x aqui pode ser tanto o ending x como o starting x. É o mesmo. Então eu vou colocar o starting x aqui. E o meu current vai ser match.matchStartingX e y. Só que aqui não é 1. Como eu tenho uma coluna
de elementos em cima do meu atual, eu tenho uma coluna que é do tamanho da altura do match. Então não é -1, é menos match height. E aqui, na hora de fazer o swap, a posição do meu lower index, que é itens match.matchStartingX y menos match height, a posição do meu lower index vai receber o meu índice atual, e a posição do meu índice atual, que é match.matchStartingX y, vai receber o lower index. Bom, agora partindo do elemento que está mais embaixo até o último elemento que a gente tem vivo nessa coluna, porque tem elementos em cima que a gente acabou removendo e não instanciou ainda, a gente vai fazer a atualização da posição deles fora desse loop em outro loop. Deu um problema quando eu tentei fazer a atualização dentro desse loop, então por isso eu vou fazer fora, vou fazer num loop externo, que a gente vai começar indo de y igual a 0 até y menor do que o ySize menos matchHeight, e a cada iteração a gente vai somar o y em 1. E para o elemento que está nessa posição, match.matchStartingX y, eu vou chamar o método onPositionChange para atualizar a posição como sendo essa aqui. Bom, agora uma coisa que falta fazer é instanciar os elementos na parte superior dessa coluna que foram removidos devido a esse match. Então eu preciso rodar um loop que vai de 0 até o tamanho do match, o número de itens do match. Então ele vai pode ser um inteiro i, que vai até match.match, que é a minha lista, .count. Cada iteração eu incremento ele em 1. Então, itens de match.matchStartingX, que é a minha posição em x, e de índice ySize menos 1 menos o meu i, vai receber instantiateCandy. Tem algo errado aqui. Tem um parênteses sobrando. E aqui, match.matchStartingX e o ySize menos 1 menos i. Então eu vou começar instanciando do topo e vou descendo. E vocês podem ver que como eu estou chamando o método passando o índice correto, eu não preciso atualizar o índice de novo. Só para os elementos que estavam mais abaixo desses novos elementos que estão sendo colocados no meu grid. Agora a última coisa que a gente precisa fazer é verificar se não ocorreu mais nenhum match por causa das atualizações que a gente fez aqui. Então é muito simples, a gente só precisa rodar um loop que vai percorrer todo o grid e vai procurar novos matches. Então para percorrer todo o grid a gente já fez várias vezes. É só eu rodar um loop duplo. Eu vou até copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Então ele começa em 0, vai incrementando, começa em y0, vai até o tamanho em y. E aqui está praticamente tudo pronto. Eu vou usar essa mesma base. Para cada elemento, eu vou pegar a informação de match. Se for um match válido, quer dizer que eu tenho que destruir elementos e depois verificar de novo se o grid foi atualizado. Então, se eu tiver um match válido, quer dizer que primeiro eu vou esperar por um delay entre matches, porque se eu estou nessa função quer dizer que ocorreu um match, então eu preciso ter um delay entre esses matches. Então eu vou chamar a minha função waitForSeconds, a minha classe, eu vou instanciar ela, dando o parâmetro delay between matches. Agora eu posso destruir os itens desse match aqui. Então, yield return start coroutine destroy items. A minha lista de itens é matchinfo.match. Essa é a lista de itens que eu quero destruir. Agora eu vou, logo depois de destruir esses itens, eu vou até esperar de novo
pelo delay entre matches. E eu vou chamar a minha função update grid after match, porque aqui teve um match, então eu preciso atualizar de novo. Yield return start coroutine update grid after match. Preciso passar as informações do match, então match info. E é basicamente isso que a gente precisa fazer. A gente só precisa chamar ainda essa corotina, porque a gente não chamou em lugar nenhum, e é muito óbvio. A gente vai chamar ela quando a gente tiver um match válido para A ou para B. Então, logo depois do delay, a gente vai chamar a corotina update grid after match, passando o match A. E aqui a gente vai chamar essa mesma corotina update grid after match, passando o match B. Aqui eu só vou dar um yield return para que eu espere essa corotina terminar antes de terminar essa aqui. Se eu já dei um delay between matches aqui, eu acho que eu não preciso dar aqui também. Eu vou comentar essa linha, então eu vou voltar para Unity e vou testar para ver se isso aqui está funcionando. Parece que eu tenho um erro em algum lugar. Eu tenho vários erros. Eu estou tentando pegar o elemento aqui que é do tipo grid item e converter para um game grid. Não sei porque eu fiz isso, mas parece que eu fiz várias vezes. Vocês já devem estar pensando, Sigurd é burro demais. Que eu nem percebi. Talvez seja só isso, deixa eu ver. Não tem mais. O método destroy tem argumentos inválidos. Claro que a minha cortina chama destroy items, eu chamei de destroy. Agora sim. E não temos mais erros. Eu vou tentar executar isso aqui. E eu vou fazer matches para ver se o meu jogo atualiza conforme. E não está funcionando. Vamos ver se não funciona para horizontal, para vertical ou para os dois. Eu vou tentar fazer um vertical. Tem alguma coisa errada. Bom, aqui o erro que está dando é um erro de digitação, na verdade. Vocês podem ver que para o match horizontal eu estou rodando um loop que vai de match starting x até match starting x. Então ele está executando, na verdade, só uma vez. Então eu vou colocar aqui match ending x, que é o valor certo para esse caso. Eu acho que o resto está correto. Então a gente vai voltar para Unity e tentar executar. Vou fazer um match aqui. Sem problemas até agora. Vocês podem ver que ele vai atualizando o grid e vai gerando novos elementos e continua atualizando. Então, parece que está funcionando bem. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado aqui é que a gente pode jogar enquanto o grid está atualizando. E acho que isso não é uma boa ideia, então eu vou colocar uma boa aqui. Vou chamar de can play. Pode ser pública ou privada, tanto faz. Quando eu chamar minha função update grid after match, eu vou setar o can play para false. E quando eu terminar, aqui embaixo, eu vou setar o can play para true. E só que onde eu vou usar essa variável? Eu vou usar essa variável. Deixa eu procurar a função aqui. Na função onMouseOverItem. Então, se o item selecionado for igual ao item que eu já tinha clicado, ou então, se o canPlay for negativo, eu vou retornar. Então, se eu não puder jogar, eu não vou também poder ficar atualizando os elementos do grid, clicando em um para fazer swap com o outro, já que eu estou atualizando o grid, eu não vou possibilitar isso, pode causar algum bug. E também não faz sentido, enquanto está atualizando eu não quero jogar. Então deixa eu ver se eu consigo fazer uma atualização mais demorada.
viu? Por isso que vocês não podem deixar que isso aconteça. Acho que o canPlay pode ser setado para false na função try_match. Então aqui o canPlay vai ser setado para false. E no fim de tudo, eu vou setar o canPlay para true de novo. Então eu vou precisar executar a atualização de grid, toda ela, para só depois eu setar ele para true de novo. Acho que estava causando algum problema, então eu vou testar de novo. Isso aqui na verdade é um OR. Se o item que eu estou clicando agora é igual ao item que eu já tenho, ou se o canPlay for falso, eu retorno. Eu estava colocando um E, aí não ia funcionar de jeito nenhum. Então vamos tentar agora então. Mais um problema. Como o canPlay começa sendo falso, já que é uma bool, o valor padrão da bool é falso, eu vou aqui na função start setar ela para verdadeiro, então ela começa sendo verdadeira. Na Unity, agora eu consigo jogar, só que eu não consigo fazer swaps, só depois que eu termino de atualizar o meu grid. Vocês podem perceber que não tem funcionalidade de gerar aquelas balas maiores ou os brigadeiros ou aquelas que destroem uma coluna toda ou uma linha toda, porque o objetivo desse vídeo, dessa série de vídeos, era fazer um sistema base de Candy Crush que detecta matches, que para implementar essas coisas que eu falei agora é muito simples. Para implementar, por exemplo, o brigadeiro, é só vocês verem se o tamanho do match é 5. Para vocês implementarem uma de linha, é só ver se o tamanho do match é 4. Para vocês implementarem aquela balinha que destrói um quadrado, é só vocês verem se vocês têm tanto um match vertical quanto um match horizontal. Então é bastante simples isso. E claro que precisa ser implementado, mas o sistema que a gente construiu permite implementações desse tipo. Bom, então para esse vídeo e para essa série é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de checar o curso, que eu postei o link na descrição. Deem uma olhada, vejam se vocês gostam do conteúdo. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para melhorar o conhecimento de C# de vocês, no caso de vocês estarem precisando. E em breve eu vou lançar um curso parecido com esse, só que em português, e com o último bloco sendo a construção de um jogo do zero. E também ele vai ter um preço mais acessível que o da 3D1, então talvez seja bem interessante para alguns de vocês. Bom, então é isso, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo.